Hoje nós estamos convidando você a refletir sobre uma situação. O motorista deixa o carro num lava-jato. Alguém chega e diz ser parente dele e leva o veículo. Mas na verdade o carro foi furtado. Ninguém era parente de ninguém. Nós pegamos este exemplo de crime e ouvimos as pessoas nas ruas que contam outras situações. Nesse caso, o dono do lava-jato pode ser responsabilizado pelo furto? Sempre tem alguém que perdeu algum objeto, ou foi roubado, ou furtado, ou que viveu alguma experiência relacionada em algum momento, enquanto estava no estabelecimento comercial ou recebendo algum serviço. Eu tinha acabado de receber, meu pagamento tinha todo sido roubado, aí a menina guardou a carteira, não falou nada com o gerente. Depois, quando eu cheguei procurando, ela foi lá e falou, aí também entregou a carteira e não falou nada. Aí quando eu fui conferir o dinheiro, não estava. Aí o gerente falou assim, foi eu que recebi a quantia que ela pagou e eu devolvi o troco e não está aqui o troco. E aí, o que a senhora fez? O que eu fiz? Falei que eu queria o meu dinheiro, eles falaram que não tinha como devolver, que não sabia quem. Falei, saber se quem, por quê? Quem estava com a minha carteira? Quem pegou a minha carteira? Deixei a bolsa assim e fui pegar as outras coisas. Quando eu cheguei em casa, lembrei da bolsa de roupa. Voltei lá, não achei mais. Foi aqui em Teixeira, entrei na loja, esqueci o chaveiro assim, em cima do balcão e saí e voltei e não estava mais. Recentemente, o secretário de Educação do município também viveu uma dessas situações. O ladrão ele se passa por funcionário do posto e, ao mesmo tempo, para os funcionários, ele envolve como se estivesse chegando com o dono do carro. Então ele consegue enganar os dois lados e acaba saindo com o veículo, né? De acordo com o delegado Marco Antônio Neves, o carro foi recuperado e Tiago dos Santos e Paulo Giovanni Moreira estão respondendo pelo crime. Ainda de acordo com o delegado, essa já teria sido a terceira vez que crimes como esse acontecem. Isso abriu uma discussão sobre direitos do consumidor. É que em vários estabelecimentos, como restaurantes, estacionamentos públicos ou privados, é possível encontrar placas dizendo que não é responsável pelos objetos do cliente caso sejam roubados ou furtados. Nenhum estabelecimento comercial pode se isentar da responsabilidade em proteger o bem de um cliente, seja um celular, um guarda-chuva ou um carro em um estacionamento, por exemplo. Isso porque existe o risco da atividade comercial. Nesses casos, deve procurar estabelecimentos comerciais que estão devidamente regularizados e que os proprietários tenham condição de reparar o dano que possivelmente possa causar. Porque se procura um lava-jato de esquina de rua, na forma de assim falar, que mal tem uma bomba que joga água e tem às vezes até um menor que está ali trabalhando empiricamente e confia um patrimônio que vale 80 vezes mais, 80 mil reais ou mais do que isso, a quem não pode pagar, indiretamente está correndo o risco de perder o seu bem. Muitas dúvidas surgem em torno desse assunto. Mesmo assim, o melhor é sempre estar atento, pedir garantias junto aos serviços e, caso aconteça algum contratempo, avisar as autoridades e tomar providências para que seus direitos sejam garantidos. Muita coisa já foi esclarecida na reportagem, mas ainda há muitas dúvidas com relação a esse assunto e aí nós convidamos um advogado para dar os esclarecimentos. Vamos assistir. Atenção, proprietários de carros, vocês que têm o costume de deixar os seus veículos em um lava-jato, saiba seus direitos caso ocorra algum problema. Para esclarecer sobre este assunto, eu recebo e converso com o advogado Dr. Felipe Vieira Afonso. Bom dia, doutor. Primeiramente, muito obrigada pela sua presença no nosso quadro. Bom dia, muito obrigado. Eu agradeço também. Tem ocorrido muito essa ação de criminosos que fingem se passar, pelo proprietário do veículo e acabam furtando esse veículo. O que fazer nessa situação? Bem, vejamos. Esse é um caso clássico de responsabilidade civil e também de relação de consumo. Existe o dever de cuidado dessas empresas em relação ao bem. A partir do momento em que o bem está dentro das dependências do lava-jato, o proprietário, ou a empresa em si, ela tem responsabilidade sobre a proteção daquele bem. Então, o que ocorre? Tanto o consumidor, claro, ele precisa, porque geralmente também não deixa de ser uma relação de confiança, né? Mas o consumidor,
ele está abarcado pela lei caso aconteça algum dano nesse veículo. Como é que o usuário pode reaver esse prejuízo? Nesse caso, furtos, por exemplo, o consumidor ele tem que procurar, claro, registrar uma ocorrência na polícia, não deixa de ocorrer um crime nessas situações. Mas em relação ao dano em si, o prejuízo que ele teve materialmente falando, ele deve procurar o direito civil. Nesse caso, ele deve procurar a justiça. Aqui em Teixeira, por exemplo, nós temos o juizado, para poder reaver o bem materialmente falando. Danos como arranhão no veículo, colisão e até mesmo furto de objetos dentro do veículo, de quem que é essa responsabilidade? Seria aí do estabelecimento comercial? Da mesma forma, assim como o veículo em si é responsabilidade, a sua proteção é responsabilidade do proprietário, do proprietário do estabelecimento, danos no próprio veículo, objetos dentro deste veículo, também é responsabilidade daquele que tem o dever de guardar o bem, no caso o proprietário do lava-jato. Até mesmo funcionários, né, que podem alegar. Exato. Geralmente o que ocorre, manobras dentro do estabelecimento, do estacionamento ali, pode ocorrer uma colisão com outros veículos ou numa parede. Esse dano, muito embora tenha feito por um funcionário, é a empresa que responde, porque esse funcionário nada mais é que um preposto da empresa. Tem alguma exceção? Existem algumas exceções. Por exemplo, falamos inicialmente do furto. Existe uma diferença entre furto e roubo. Há na doutrina e até mesmo na jurisprudência casos de roubo em que é conhecido como força maior. Né? Geralmente, como acontecem os roubos? Com emprego de arma de fogo. Então, é difícil para a pessoa, para o representante da empresa, funcionário, o proprietário, defender o bem diante de uma arma de fogo. Nesse caso, ele está diante de uma força maior, está além dele proteger aquele bem. Então, nesse caso aí, pode ser excluída a sua responsabilidade em reparar o dano para o cliente, para o consumidor. Na cidade que não possui PROCON, o que o consumidor deve fazer? Existe também um juizado especial civil que responde, que faz, às vezes, do PROCON na sua ausência. Então, aqui em Teixeira, por exemplo, nós não temos o PROCON, mas temos o juizado especial civil.